Fala rapaziada, sejam muito bem-vindos aí a mais um vídeo do canal. Quem fala aqui é o Manuel, você está assistindo a Santos Mil Grau. E antes de eu começar a desenrolar os assuntos desse vídeo, eu vou pedir para você se inscrever no canal, ativar as notificações, deixa o like, é muito importante deixar o like. E bora pro vídeo. Hoje eu trouxe 3 tópicos, o primeiro deles sendo a classificação do Santos no Campeonato Paulista, né? Depois da última rodada, a rodada foi positiva na medida do possível para o Santos. Isso porque a Ponte Preta terminou a rodada atrás da gente. Eu tenho aqui a classificação geral. Se a gente olhar para a classificação geral do Paulista hoje, a gente toma até um susto, né? Porque o Novo Horizontino caiu, perdeu para a Inter de Limeira. Então já não tem mais o que fazer em relação ao Novo Horizontino. Um a menos para a gente se preocupar. Está com 3 pontos, rebaixado. Aí acima do Novo Horizontino tem a Ponte Preta, que está no nosso grupo, com 8 pontos e um jogo a mais. Logo acima a Ferroviária, que tem 10 pontos e 9 jogos, um jogo a menos. E o Santos. Então você pode perguntar, mas como assim favorável para o Santos essa rodada? Gente, o Santos tem um jogo a menos. O Santos não jogou nessa rodada. E nenhum time que está nessa briga na parte de baixo da tabela... E quando eu digo parte de baixo da tabela, eu digo do 9º até o 16º. Né? Metade da tabela praticamente. Do 9º para baixo, o 9º no caso é a Inter de Limeira... E aí eu vou tirar o Novo Horizontino, contando até a Ponte Preta, são 7 times. A Inter de Limeira tem 11 pontos e a Ponte Preta tem 8. Então não tem ninguém se distanciando. Mas com certeza a situação mais complicada é da Ponte Preta, porque tem 8 pontos. E o próximo jogo é contra o Corinthians, fora de casa. E o último jogo é contra o Ituano em casa. O Ituano pode estar chegando na última rodada com chances de classificação. E é um time que não vem fazendo uma campanha, embora esteja em terceiro no seu grupo. Mas, se eu não me engano, está com 14 pontos. Então, eu acho que o Santos hoje se preocupa mais com a classificação do que com o rebaixamento. E para se classificar, o Santos depende só das suas próprias forças. O Santo André empatou com o Santo André em 0-0, o último jogo. E agora está com um jogo a mais do que o Santos e apenas um ponto a mais. O Santo André tem 2 jogos contra adversários relativamente fracos, que são o Água Santa e a Inter de Limeira, mas são adversários do nível do Santo André. O jogo contra o Água Santa é de mando do Água Santa, e contra a Inter de Limeira o Santo André joga em casa. O Santos joga contra a Ferroviária, fora de casa, perdão, joga antes com o Palmeiras, né? Aí depois faz o jogo que foi adiado contra a Ferroviária, fora de casa, e encerra a campanha dentro de casa contra o próprio Água Santa. Eu acho que o Santos tem mais chances de classificação do que o Santo André. Eu não me surpreenderia se o Água Santa vencesse o Santo André nessa partida do próximo sábado. Então acredito que se o Santos fizer a sua parte, e a gente torce para que o Fabian Bustos esteja fazendo um bom trabalho e que tenha mudado a atitude desse time e a organização desse time, a gente com fé se classifica. Passando para o próximo assunto, Alisson pode estar de volta à Vila Belmiro. Eu vou ler aqui uma matéria do UOL, do Lucas Mussetti. Aliás, vou começar a pagar a comissão para o Lucas Mussetti pelas matérias que eu leio dele aqui. Santos não recebe do Al-Hazen e negocia o retorno do volante Alisson. O Santos negocia o retorno do volante Alisson. O Peixe não recebeu do Al-Hazen da Arábia Saudita e agora quer a volta do capitão. Alisson foi vendido para o Al-Hazen em agosto de 2021. Os $800 mil foram divididos em parcelas e só uma foi paga pelo clube árabe até o momento. Diante desse calote, com a necessidade de um meio-campista defensivo, verdade, o Santos prefere ter Alisson do que ir à FIFA cobrar o que é devido pelo Al-Hazen. O Peixe busca acordos nos próximos dias. Alisson tem 17 partidas disputadas pelo Al-Hazen e gostou da ideia de voltar para onde foi revelado. No Santos, o volante atuou de 2009 a 2021, 12 anos. E aí termina falando que, além de Alisson, o Santos está perto de fechar com o zagueiro Maicon. Já fechou essa matéria do dia 4 de março. Vamos lá, Alisson de volta ao Santos. E eu já peço aí para que vocês comentem. É o reforço do sonho do Santos? Não é. Mas o Santos precisa saber qual que é a sua realidade, né? O Alisson não é um jogador tecnicamente primoroso, mas é um jogador que sempre mostrou muita vontade, muita raça, que é algo que hoje a gente está precisando.
e fez algumas partidas inclusive muito boas na Libertadores. Contra o Grêmio, eu lembro que eu estava cheio de receio do Alisson marcar o Jean-Pierre e ele anulou o Jean-Pierre. Contra o Boca Juniors ele também fez ótimas partidas. Então, é torcer para que caso ele volte nessa melhor versão dele, porque o Camacho também já está ajudando para quem queira disputar a vaga com ele e vencer, porque ele não vem jogando nada. Então eu acredito que mesmo o Alisson não sendo o reforço dos sonhos do Santos, se ele voltar, ele assuma a titularidade no lugar do Camacho. Aí é torcer para que ele volte a apresentar o futebol dos seus melhores jogos com a camisa do Santos. Comentei o que vocês acham. Além disso, Santos joga amanhã contra o Fluminense do Piauí, partida válida pela Copa do Brasil. E o curioso é que o Fluminense do Piauí ele não perdeu nesse ano, né? Fez 10 jogos, venceu 9 e empatou 1. Claro, o nível de competitividade é outro, é bem mais baixo do que o Paulista da Série A. Mas vale informar isso para o Santos não dormir no ponto e chega lá levando o Fluminense muito a sério. Vale frisar também que nessa rodada não tem essa regra do empate. O Santos não conta com empate, o Santos tem que ganhar. Se o jogo terminar empatado, a decisão vai para os pênaltis. Vamos lá. Eu peguei aqui uma matéria da Gazeta. Santos finaliza a preparação para a decisão contra o Fluminense do Piauí e veja a provável time. O Santos finalizou nesta segunda-feira sua preparação para enfrentar o Fluminense do Piauí pela segunda fase da Copa do Brasil. A bola rola no gramado do estádio Governador Alberto Tavares Silva a partir das 9h30 de Brasília desta terça-feira. O embate marcará a estreia de Fabian Bustos no comando da equipe, se não tiver apagão lá, né? O argentino... Não vai ter apagão, tomara. O argentino iria realizar a sua primeira partida no último sábado contra a Ferroviária, mas o jogo acabou sendo adiado devido à falta de energia. Para esse seu primeiro duelo, o técnico não contará com John, inflamação na cicatriz do joelho direito, Madson, lesão no adutor da perna esquerda, Felipe Jonathan, dores musculares na coxa, Carlos Sanches e Kelvin Matos, ambos com lesão no joelho. Em compensação, Auro estará à disposição pela primeira vez. Contratado em meados de fevereiro, o lateral direito já está treinando normalmente com o grupo. Dessa forma, Bustos deve escalar o alvinegro com João Paulo, Balieiro ou Auro, Kaique, Bauerman e Lucas Pires, Camacho, Sandri Goulart, Ângelo, Marcos Leonardo e Marcos Guilherme. Eu realmente não sei porque que o Velasquez não teve nenhuma chance no time titular nesse ano, principalmente com as más partidas que o Kaique vem fazendo, mas vamos torcer para o Kaique reencontrar o seu bom futebol, porque potencial ele tem de sobra. Ao contrário do que aconteceu na primeira fase diante do Salgueiro, isso que eu acabei de falar, o Santos não conta com a vantagem de ficar no empate. Para avançar, o Peixe precisa da vitória diante do Fluminense. Caso o duelo termine com o placar igual, a decisão será nos pênaltis. Então é isso, o Santos não pode ir lá pensando em ser conservador, tem que ir lá para propor o jogo e para vencer o jogo. É o Fluminense do Piauí, está invicto no ano, mas é o Fluminense do Piauí. E aqui fala também, eu li uma matéria que o Fluminense do Piauí tem o Super Mario, atacante de 26 anos, que é o artilheiro do Brasil em 2022, com 14 gols marcados em 10 jogos disputados. Cara que tem uma boa média de gols aí, né? Mas eu acredito que o Santos seja favorito. Novamente, não esperem nenhuma inovação tática do Fabian Bustos. A gente precisa dar tempo pro Bustos, mas a gente tem que cobrar mudança de atitude e de postura. Eu acredito que a gente já vai ver isso nesse jogo. E que bom que a estreia dele não foi pelo Campeonato Paulista, um jogo que tinha uma certa pressão, até pela briga na parte de baixo da tabela. Se o Santos conseguir fazer uma boa partida na terça, eu me animo muito pro clássico. Só que isso aí é assunto para depois do jogo. Beleza? Depois do jogo, se tudo der certo, eu faço um pós-jogo. E aí a gente vai se falando. Tranquilo? Se inscrevam aí no canal, ativem as notificações. Deixe um like, é muito importante que vocês deem o like no vídeo para que ele seja recomendado. E é isso aí, pra cima deles.